A imagem que estamos a ver é estática, embora, com o mover dos olhos, nos pareça estar em movimento. Se nos despojássemos de todo o saber científico, como se regressássemos ao século I, seria quase certo que associaríamos esta imagem a uma aparição sobrenatural ou uma feitiçaria que dá vida ao inanimado, e a partir daqui poderiam emergir atitudes com os mais bizarros contornos. Felizmente hoje, apesar do fascínio que esta imagem nos possa causar, sabemos que o movimento aparente está na origem de um fenómeno óptico e neurológico passível de ser explicado com fundamentação lógica e científica. Ao longo da história, a falta de conhecimento levou o ser humano a desenvolver crenças e a inventar rituais como forma de entender e estabelecer uma ordem e um controle sobre si mesmo, sobre a sociedade e sobre a natureza. Mas à medida que os conhecimentos científicos foram explicando através da lógica e da experiência os mais diversos fenómenos físicos, estes conhecimentos foram entrando nas nossas vidas e substituindo as crenças, magias e superstições. É provável que o ser humano, dada a sua natureza espiritual, manterá sempre uma cultura de fé e de sorte, mas é inegável que tem vindo a escolher cada vez mais a ciência em vez das surpresas do destino. Hoje confiamos na ciência e na tecnologia em quase todos os campos da vida, como na saúde e na alimentação. Tudo isto porque já sabemos que resultam e porque são verificáveis por todas as pessoas, com pouca margem para dúvidas. Mas apesar da ciência e da tecnologia serem transversais a toda a sociedade e terem revelado vantagens no desenvolvimento de inúmeras atividades humanas, é também verdade que estas duas têm tomado um rumo distorcido face às suas principais virtudes. O atual modelo político-económico desvia o verdadeiro potencial destas áreas para campos sombrios, levando-nos, muitas vezes, a uma percepção negativa e falaciosa sobre a verdadeira utilidade destas áreas e do saber. A razão prende-se ao facto do atual sistema económico se sobrepor, dominar e regular quase toda a atividade científica e tecnológica, chegando mesmo a impedir progressos de elevado interesse social e humano. O encontro funcional destas duas áreas não pode depender de métodos arbitrários e ambíguos. Não pode depender do sistema monetário, tal como hoje é praticado. O modelo económico funcional requer uma nova abordagem que vise colocar a ciência e a tecnologia ao serviço da vida humana, do equilíbrio social e da sustentabilidade dos ecossistemas. Trata-se de uma abordagem metodológica que tem como objetivo maximizar o êxito na tomada de decisões que envolvem o indivíduo, a sociedade e a natureza. O método científico é um processo de investigação e procura de respostas sobre o mundo físico, oferecendo um mecanismo idealizado que inclui factos e dados obtidos através de observações e experiências, o reconhecimento de padrões, a formulação de hipóteses e teorias que procuram reproduzir esses padrões, previsões que podem ser testadas por mais observações e experiências. O método científico é uma poderosa ferramenta para observar o funcionamento da natureza e das atividades interativas entre os seres humanos quando produzem, trocam e consomem. Dessas observações, pode-se fazer previsões e descobrir meios de conhecer, alterar e de gerir o que nos envolve. O método científico aplicado como instrutor da economia significa que os factos e os resultados experimentados são a principal matéria que determina a validade ou a invalidade de uma decisão económica. Como tal, o processo deverá ser tão isento e democrático quanto nos é possível atingir. Vejamos agora a comparação entre o método atual e o método científico. No método atual, as decisões económicas dependem do dinheiro que alimenta um sistema reconhecidamente acidentado e falível, associado a uma vantagem diferencial que dá primazia ao lucro e ao interesse privado. No método científico, as decisões económicas não dependem de nenhum sistema de negócios complementar. Dependem diretamente dos factos e resultados experimentados, dando primazia ao bem-estar humano e à sustentabilidade do meio ambiente. O método atual atende ao enredo de influências, ao culto da personalidade e do populismo, com o objetivo de ocultar factos importantes e validar opiniões parciais perante o público. A principal fonte de conhecimento para encontrar soluções económicas vem da opinião sectária de personalidades influentes, sendo o resto da população ignorada no que diz respeito à tomada de decisões.
Como resultado, esta situação conduz ao desequilíbrio, à instabilidade, à insegurança e ao erro. O método científico atende à competência técnica, à imparcialidade com o objetivo de se apresentar informação fidedigna de interesse público. Este método guia-nos até à aproximação mais detalhada da realidade que podemos obter, propondo uma lógica económica em equilíbrio com o estado mais atual da tecnologia, do desenvolvimento humano e com a própria natureza, reduzindo a margem de erro e aumentando a segurança. As hipóteses colocadas no plano racional são verificadas exaustivamente por profissionais que, através da experimentação, procuram aquilo que reproduz a realidade. Para total independência de resultados, o processo requer ainda que as experiências sejam verificadas por terceiros que, se os resultados apresentados anteriormente estiverem corretos, deverão ser iguais ou semelhantes dentro de margens de erro aceitáveis para cada caso. A confusão e a complexidade do método atual afastam o público dos assuntos económicos. Assim, o poder localizado e livre da intervenção popular encontra o caminho aberto para o exercício da ganância, da fraude e da corrupção. O método científico é independente da especulação dos mercados e elites financeiras. Como tende a simplificar, oferece a cada cidadão os meios de compreender e de intervir no processo decisório. A decisão poderá ser restrita a áreas profissionais especializadas, aberta a comunidades ou até a toda a sociedade, dependendo dos efeitos sociais que cada projeto económico possa alcançar. Assim, por exemplo, a decisão para a adoção de um novo medicamento cabe à competência dos médicos e investigadores. A decisão para a construção de um coreto de uma vila cabe aos seus habitantes. E a decisão para a redução do açúcar nos alimentos de fabrico público pode abranger todos os consumidores. A sociedade fica implicada na sua economia de forma tão democrática quanto possível. Por sua vez, a simplicidade revela mais facilmente a fraude e a corrupção. Imaginemos agora um exemplo para ilustrar estas diferenças. Se alguém afirmar que um aeroporto deve localizar-se numa determinada área porque reúne propriedades geofísicas favoráveis, essa afirmação pode ser testada e aceita ou não, com base em resultados experimentais. No entanto, se essa mesma afirmação for defendida por iniciativa política e personalizada, nada nos garante que, por interesse privado, os dados sejam distorcidos e o aeroporto seja implantado noutra área favorável apenas aos interesses de uma minoria. São os testes puramente científicos, livres da influência do dinheiro e da política, que nos permitem construir aviões, pontes, computadores, medicamentos e outras maravilhas da tecnologia com as melhores garantias. É importante salientar que é a componente social e democrática, ligada ao sentido humano e ambiental do que é preciso ou não é preciso fazer, que imprime a necessidade de envolvimento dos cidadãos para a realização destes projetos. É o povo livre de qualquer pressão propagandística que expressa ao sistema económico as suas necessidades e interesses. Por outro lado, é reconhecido que o método científico tem os seus limites. A cultura, a arte, os gostos e a felicidade estão normalmente fora desses limites. Por isso, é plausível que, onde a certeza científica acaba, se empreguem opiniões idóneas e propostas democráticas populares que possuem, naturalmente, o seu lado mais sensível e intuitivo. Enquanto assunto de interesse económico, o que se requer é que a componente subjetiva do empreendimento humano seja apenas acessória e não a raiz de todas as decisões. Sabemos que um método científico não faz cumprir um modelo perfeito da realidade, mas é, até ao momento, a melhor ferramenta criada pelo ser humano para compreender e dominar o mundo natural. Nesta linha de raciocínio, uma das condições para a missão de redesenhar o nosso paradigma passa por um novo modelo económico que se baseie na gestão inteligente dos recursos naturais, humanos e tecnológicos. Significa isto que os recursos naturais deverão ser explorados e geridos seguindo a lógica do mundo físico, no compromisso de atender democraticamente ao espectro das necessidades humanas da forma mais eficiente e sustentável possível. A economia foi um dos requisitos básicos que, desde cedo, ajudou na evolução social do ser humano, visto que esta consiste na organização coletiva do trabalho e nos modelos utilizados para a troca de bens e serviços.
Foi também, no entanto, pela debilidade dos modelos económicos que assistimos à distorção dos valores, à destruição dos recursos naturais e à extinção de inúmeras sociedades ao longo dos tempos. Neste domínio, os modelos experimentados nas mais diversas civilizações e em diversas épocas basearam-se na competição, na intuição, na sorte e na fé em personalidades, no sucesso privado, na ganância e na ambição pelo poder, na especulação das necessidades humanas e na corrupção. Muito raramente, mesmo nas chamadas democracias do século XX, foram usadas as evidências e o raciocínio lógico para determinar as maneiras mais eficazes de fazer o que é verdadeiramente necessário à sociedade e aos ecossistemas que a sustentam. A mudança de paradigma assenta no corte radical com o sistema monetário baseado nos juros e nos mercados financeiros e, seguidamente, no progressivo abandono da economia baseada na moeda para um modelo económico de vanguarda a que chamamos de economia baseada nos recursos, ou EBR. E para que se efetue a mudança, a estrutura legal portuguesa deverá deixar de ser permeável aos interesses da economia monetária tal como está instituída, pois quando assim o é, não há ciência nem economia que possa ser decisiva para o bem coletivo. A economia baseada nos recursos pretende agilizar, com um olhar objetivo e estratégico, o compromisso entre duas grandes variáveis: as necessidades humanas na sua amplitude geral e os recursos humanos, tecnológicos e naturais. Trata-se, pois, do sistema operativo da sobrevivência humana concertada com a sustentabilidade do mundo físico. Para um melhor enquadramento, é preciso desde já interiorizar que este modelo só agora é execuível devido à presença de dois fatores fundamentais que existem na nossa civilização: a abundância, que resulta da automação, e as tecnologias da informação. Chegamos, pois, ao ponto ideal na evolução da humanidade para se poder implementar este novo modelo económico, já que estão reunidas as condições favoráveis para tal. A abundância, porque vivemos num modelo do humano amplificado pela tecnologia e pelo saber, cuja tarefa atual de algumas horas pode corresponder ao produto de uma vida inteira do passado. Assim, comparando com os tempos de outrora, atualmente convivemos com a abundância de alimentos, de vestuário, habitação e muitos outros bens que nos propiciam conforto e bem-estar. Isto não esconde o facto de grande parte da sociedade estar privada de aceder a estes recursos que são por vezes destruídos, visto que a abundância pode comprometer os lucros do mercado. Por outro lado, temos as tecnologias de comunicação e informação em rede, que são um instrumento fundamental que inaugura um novo modelo de processamento, de comando e de organização das atividades humanas. Constitui o sistema operativo da economia aberto à dinâmica da democracia popular e direta, conseguindo níveis de eficácia e precisão sem precedentes na história. A economia baseada nos recursos articula três áreas operacionais: contabilidade de recursos, o equilíbrio dinâmico e desenvolvimento estratégico. Imaginemos, por exemplo, uma associação de bombeiros. Na contabilidade de recursos, será necessário ter uma noção exata de todos os meios à disposição, tais como os equipamentos, energia, água, o número de pessoas colaborantes, entre outros. Para obter um equilíbrio dinâmico, será necessário um plano de manutenção e conservação do equipamento, reposição de materiais, horários e organização de tarefas, segurança e bem-estar do pessoal. No desenvolvimento estratégico, terá de se contar com a escolha acertada do tipo de equipamento, a formação especializada do pessoal, a investigação das características geográficas locais, os processos mais eficazes para a proteção civil, a pesquisa no aperfeiçoamento dos equipamentos e métodos e melhoramento dos resultados. Grande parte da funcionalidade da Associação de Bombeiros poderá ser processada automaticamente por um programa informático específico. Numa escala maior, temos, por exemplo, a gestão eletrónica em rede da complexa logística de uma multinacional. Trata-se de uma gestão económica dinâmica que, em tempo real, avalia e organiza todos os recursos, propõe estratégias e ações e apresenta os resultados, processando milhares de dados com o máximo rigor em frações de segundo. De facto, este modelo é praticado em quase todas as empresas, com a diferença que estas não visam como primeiro objetivo a sustentabilidade do meio ambiente ou da economia como um todo, mas sim o lucro e o seu próprio crescimento.
É neste aspecto que a economia baseada nos recursos faz toda a diferença, já que não valida organismos individualizados, virados para si mesmos, operando em oposição uns com os outros. Ela tem necessariamente uma estratégia cooperativa tão abrangente e integrante quanto possível, contando com as variáveis que possam, ou não, comprometer a sustentabilidade ou o progresso num contexto local, regional, nacional e, por fim, global. São, pois, as tecnologias de comunicação e informação em rede que realmente validam a viabilidade de uma economia baseada nos recursos em grande escala. Para que o sistema funcione, é indispensável que toda a informação relativa às atividades económicas seja transmitida e processada em tempo real. Uma das possibilidades pode requerer que cada cidadão tenha um cartão económico, pessoal e intransmissível, que funcionará apenas com o seu titular por exemplo, impressões digitais, evitando assim fraudes e leis. Por outro lado, todos os agentes económicos, como as lojas e indústrias, terão terminais de contacto com a rede. Desta forma, cada pessoa sinalizará no sistema os dados essenciais para que se processe automaticamente a análise do consumo, do que está feito, do que é preciso fazer, sem desperdícios de tempo nem degradação de recursos. Contando maximizar a soberania popular nas atividades económicas, ficará disponível neste sistema a componente de avaliação construtiva, levando as comunidades locais e toda a sociedade a uma participação ativa e democrática na otimização dos processos da sua economia. A avaliação construtiva, dada por qualquer cidadão, é feita à qualidade dos produtos adquiridos, aos serviços, à eficiência no local de trabalho e à eficiência no sistema em geral. Com a tecnologia informática, eleva-se a economia à plena democracia numa simples fórmula: prontidão e exatidão para instalar o equilíbrio, a estabilidade e a segurança económica e social. Observemos agora a comparação entre o modelo económico atual, baseado no dinheiro, e o modelo económico baseado nos recursos. Claro que apresentamos apenas os traços gerais dos dois modelos e deixamos ao seu raciocínio a forma como os conceitos de cada modelo interagem e se tornam interdependentes. Vejamos a economia monetária. Esta é agilizada através de um sistema bancário acessório que se sustenta através da concessão de crédito e cobrança de juros em crescimento infinito. Os bancos vão ganhando progressivamente vantagem sobre todos os outros órgãos sociais e económicos, e o desempenho da sociedade destina-se ao incessante pagamento de dívidas, em vez de resolver os mais básicos problemas da sua sobrevivência e bem-estar. Por um lado, este processo conduz à criação de fortunas astronómicas de algumas famílias e, por outro, à pobreza de grande parte da população. Quanto à economia baseada nos recursos, esta é agilizada através do método científico. Os cargos são ocupados por investigadores e técnicos única e exclusivamente pela qualidade e valor do seu trabalho em prol da sociedade, depois de merecer o reconhecimento e aprovação de todos os peritos nessa mesma área. O desempenho será seguido pelas comunidades científicas, grupos de investigação, inclusive equipas multidisciplinares em todos esses domínios. Nos cargos de maior responsabilidade económica ou social, serão estruturados mecanismos democráticos abertos a comunidades profissionais mais abrangentes ou até à população em geral, de modo a impedir a formação de elites tecnocratas dominantes fechadas em si mesmas. Os projetos menores de cariz pessoal ou coletivo, que não exigem uma equipa técnica especializada, ficam à responsabilidade dos seus promotores. Isto quer dizer que todos têm a habilidade de contribuir para o bem da sociedade através da sua participação em equipas ou projetos técnicos, assim como de exprimir as suas necessidades. Caso seja pertinente, as resoluções económicas, quer sejam locais, regionais ou nacionais, podem ser tomadas por vontade popular, tendo como base as experiências e evidências físicas presentes. A economia monetária tem a competição como elemento estrutural. Isto significa que a otimização ocorre isoladamente dentro de cada empresa, de forma a ganhar vantagem em relação a outras. Na sequência deste processo, uma determinada empresa pode ganhar tal dimensão que elimina a atividade de outras congêneres, ficando o poder económico concentrado numa só entidade. O efeito final é um enorme desequilíbrio de rendimentos e fragilização da economia global. Já a EBR tem a cooperação como conceito estrutural. Através da cooperação,
A otimização das atividades económicas ocorre numa perspectiva integral, ou seja, para o bem coletivo de todas as atividades económicas e os recursos disponíveis. Dentro da imensa variedade de inovações possíveis, a otimização pode ser local, regional, nacional ou até mesmo global, dependendo das características de cada projeto ou atividade. Tem como objetivo proporcionar a maior eficácia coletiva, melhorando a distribuição das atividades no território, reduzindo as distâncias entre as unidades produtivas e os centros urbanos. Como o produto do trabalho reverte totalmente para o âmbito comunitário, decorre um razoável equilíbrio de rendimentos, bem como a equidade no poder de aquisição de bens por toda a população. Enquanto todos cooperam com todos, gera-se uma economia mais segura do que quando todos trabalham apenas para um. Na economia monetária, as questões técnicas que porventura determinariam as melhores soluções para a sociedade civil são muitas vezes encobertas ou remetidas para um plano secundário. São intensivamente estudados meios para tornar os equipamentos mais exclusivos e menos duradouros no intuito de manter um mercado contínuo. Trabalha-se incansavelmente na produção do descartável para a sociedade estar continuamente a consumir e a desembaraçar-se da sucata num ciclo cada vez mais acelerado. Por sua vez, o marketing e a publicidade estimulam o espírito aquisitivo do indivíduo, resultando num acumular de desejos cada vez mais caricatos que chegam a atingir níveis patológicos. O ser humano torna-se insaciável e continuamente insatisfeito. A EBR implementa as inovações técnicas que melhoram a economia de forma diretamente vantajosa para a vida humana e para a natureza. Os produtos são fabricados com o objetivo de terem uma vida útil tão longa quanto possível, tendo em linha de conta a sua orientação evolutiva. Assim, ao contrário da exclusividade, a EBR promove os projetos open source. Estes projetos têm como objetivo fabricar produtos com partes substituíveis e comuns. Assim, estes produtos podem ser melhorados sem ter a necessidade de inutilizar o equipamento na sua totalidade. Imagine só o trabalho e a energia que são poupados se os produtos ganhassem uma vida útil com o dobro do tempo. Deste modo, o trabalho, a energia e os transportes são reduzidos e a economia cinge-se ao estritamente necessário para a sustentabilidade, inovação e progresso. O marketing e a publicidade ficam remetidos apenas para as atividades de utilidade pública, como o desporto, a cultura e hábitos de vida saudável. O cidadão, em vez de estar submetido a uma espécie de ditadura publicitária liderada pelos grandes negócios, reconhece livremente os seus gostos e satisfaz as suas necessidades individuais. Na economia atual, sempre que ocorre uma troca, aplica-se um novo valor ao produto acima do que realmente vale ou custa, como se de uma praxe se tratasse. Como tal, qualquer produção e transação de bens obedece a costumes e rituais muito próprios do mundo dos negócios. Toda a atividade é comercial e tem como objetivo a obtenção do lucro, do crescimento e do sucesso privado. Na EBR, a fase inicial pode ter parcialmente estas características, mas o seu processo evolutivo tem a finalidade de eliminar a prática do negócio. Setores como a energia, a saúde ou os transportes passam a ser de utilidade pública. Depois, generaliza-se para outros setores através de uma gestão automatizada que contabiliza e administra as atividades económicas, permitindo a qualquer cidadão o acesso direto aos bens e serviços sem o efeito do lucro. Bastará que a produção e consumo sejam eletronicamente declarados para bases de dados, pois só assim será possível proceder à contabilidade e administração das atividades comerciais, quer a nível de loja, quer a nível local, regional ou nacional. Neste ambiente, as lojas permanecem como pontos de acesso a produtos, mas sem atividade comercial lucrativa. Eliminando a especulação e o lucro, simplifica-se e estabiliza-se a economia. O seu crescimento dependerá somente das necessidades e do espírito empreendedor, quer do indivíduo, quer do coletivo democrático. A consequência natural deste sistema é a moeda perder gradualmente a sua influência até ao ponto de um dia deixar de ser necessária. Sabemos que a economia monetária portuguesa ainda convive com alguns setores económicos públicos, como a segurança, a saúde e a educação.
Mas como este modelo económico assenta na atividade individualista e competitiva, depara-se com a inevitabilidade de obrigar a população a colaborar através dos impostos para sustentar o que é de todos. Contudo, a tendência é para privatizar gradualmente os setores mais rentáveis, como a saúde, a energia, as estradas, a comunicação, os transportes e até a água, retirando-lhes a vocação original de utilidade pública e transformando-os em negócios lucrativos sujeitos a interesses privados. Ora, se a população contribui coletivamente para os setores públicos, há a referir a incoerência de que, à medida que transformam o serviço público em serviço privado, a contribuição pública também aumenta em vez de diminuir. Na EBR, numa fase transitória, ainda sob o uso da moeda, mantêm-se os impostos para suportar a gratuitidade no acesso a bens ou serviços de utilidade pública de forma equitativa. Numa fase plena, os impostos ou pagamento suplementar de qualquer contributo terminam. O cooperativismo integral e a administração económica da sociedade como um todo fazem com que o cálculo horário do trabalho humano e tecnológico tenham já incluído o fator contributivo necessário para o equilíbrio, segurança e para o progresso económico e social da comunidade. Na economia monetária, os benefícios da tecnologia e automação favorecem quem já tem poder económico. Deste modo, o progresso tecnológico implica um crescente desemprego, ficando apenas uns poucos profissionais com uma sobrecarga de trabalho e aumentando-lhes abusivamente a idade da reforma. Acresce ainda que a renovação tecnológica de uma empresa provoca a extinção de outras com menores recursos para competir. É assim que emergem grandes multinacionais, que são autênticos impérios que devastam milhares de pequenas economias locais, inviabilizando qualquer iniciativa económica de menores dimensões. Como resultado final, a segurança económica do cidadão torna-se altamente precária. Hoje pode ter trabalho e qualidade de vida, mas, com uma facilidade cruel, pode rapidamente entrar numa situação deplorável. Na EBR, os benefícios da tecnologia são públicos. Deste modo, a automatização implica a libertação do trabalho por parte de todos, já que se procede à gradual divisão do horário de trabalho humano. Elimina-se assim a enorme disparidade no trabalho pela população ativa e devolve-se à tecnologia a verdadeira razão pela qual foi criada: a libertação do homem do trabalho que não gosta de fazer. Face ao potencial tecnológico hoje disponível, qualquer cálculo de equidade laboral, incluída na eficácia estratégica de uma EBR, garante uma carga horária de trabalho inferior a 4 horas diárias, contando também com a redução na idade da reforma que pode chegar aos 45 anos. Como resultado final, o trabalho é garantido, estabelecendo-se assim uma forte segurança económica ao longo da vida para a população inteira. Para compreendermos de uma forma simplificada a mudança de uma economia para a outra, basta pensar quando passamos hoje o cartão multibanco numa caixa registradora de supermercado. Nessa simples operação é enviada uma mensagem correspondente a uma alteração de dígitos na conta bancária. Não esquecendo que o preço da mercadoria, além de incluir o IVA, inclui lucros e impostos do produtor, da energia, dos transportadores, do revendedor e do comerciante final. Depois, para reconstituir os mesmos dígitos na conta, é necessário voltar a trabalhar por mais tempo face à diminuição constante do poder de compra. Na EBR, o cidadão passa o cartão no terminal do supermercado e envia para o sistema económico uma mensagem digital sobre os produtos que leva. Por sua vez, o sistema calcula com maior exatidão o quanto é necessário trabalhar coletivamente para manter o equilíbrio e o progresso. Portanto, não é feito nenhum cálculo direto entre os bens consumidos e aquele cidadão específico que passou o cartão no supermercado, mas sim um cálculo económico integral, quer a nível local, regional ou nacional, de acordo com as características dos produtos. Como é o corpo coletivo que está equacionado na economia estável, não é necessário aumentar o ritmo nem o horário de trabalho, e todos têm garantido o poder de aquisição. Pode-se especular que, numa EBR, o uso do cartão tem a finalidade de controlar a privacidade em vez da administração económica. Bem,
Se é esse o receio, por que não abandonar já os e-mails, o Facebook, os telefonemas, o dinheiro e as faturas eletrónicas, o consumo da água e da eletricidade, o salário e os impostos, já que toda essa informação é processada e arquivada em base de dados? Dado o cariz de vanguarda, a economia baseada nos recursos pode parecer-nos uma solução para um futuro longínquo e porventura fantasioso. Contudo, há a referir que já existem inúmeros modelos utilizados por centenas de milhares de pessoas que se aproximam ou se assemelham, ora num ponto, ora noutro, com este conceito da EBR. Falamos, por exemplo, do Banco Jack, que não cobra juros, instalado em vários países europeus, esperando-se também em Portugal. Do Banco Público do Estado de Dakota do Norte, nos Estados Unidos, que gera 4 mil milhões de dólares e tem como primeiro objetivo servir o Estado e os interesses das populações. Das Local Exchange Trading System, ou LETS System, como organizações democráticas não lucrativas que usam um sistema monetário interno bastante usado na Europa. Nos modelos C3, ou Circuito de Crédito e Consumo, aplicado em várias cidades de diversos países da América Latina. Das cerca de 50 comunidades que existem em Portugal com uma economia própria, como por exemplo a Ecoaldeia Tamera, em Odmira. E como exemplo de um sistema que não usa dinheiro algum, temos a Rede Barter, implantada em Portugal. Para desfazer qualquer equívoco de se julgar este novo modelo como um totalitarismo científico, há a referir que um modelo económico baseado nos recursos é um modelo democrático que defende a equidade económica entre os cidadãos dentro de tolerâncias acordadas por vontade popular. Não defende qualquer igualdade redutora ou a normalização de aspectos da vida pública e privada. Não se julgue também que esta orientação visa obter aqui popularidade. Constata-se pelo estudo das experiências sociais vividas ao longo da história que o relativo sucesso do mundo ocidental contemporâneo, comparado com os modelos antigos, se deve, em parte, à progressiva liberdade individual e ao direito à diferença. A internet é um caso inequívoco que comprova esta realidade. Portanto, o modelo económico baseado nos recursos visa antes potenciar a diferença natural de cada ser humano, pois isso constitui um recurso infinitamente maior que qualquer forma de repressão ou totalitarismo normativo aplicado ao indivíduo e às sociedades. Hoje, a liberdade de cada um mede-se pela sua carteira. Numa EBR, os limites da liberdade estão no momento em que se infringe a liberdade do outro, de outros ou do coletivo. Em suma, o modelo económico baseado nos recursos advoga apenas o controle normativo e democrático da tecnologia em prol da economia e não o controle da pessoa humana. É um modelo que proporciona um alívio humano, visto que substitui a mão de obra pelo trabalho da máquina, suprimindo os trabalhos repetitivos, desmotivadores e estupidificantes para aqueles que ainda podem trabalhar. Esses cidadãos que passam a maior parte da existência reduzidos à escravidão por se esgotarem nessas tarefas sem sentido, sem lógica e inteligibilidade. O modelo económico baseado nos recursos, na sua extensão política e social, propõe uma saída definitiva do interminável ciclo vicioso de sistemas comprovadamente insuficientes e perniciosos para a concretização do bem geral. Agrega-se a um sistema político antecipado por António Vieira e Fernando Pessoa, através do qual é dada uma vigorosa ênfase à mente humana que tem sido tão desprezada e maltratada por várias eras, mas de importância vital para a concretização deste projeto económico e social. De facto, o pensamento autónomo e livre de todos os homens não tem passado de uma miragem, apesar de consagrado em muitas constituições e cartas universais. É proposto um novo caminho, cujo fim é a devolução das decisões aos seus legítimos destinatários, os cidadãos, os quais, com responsável liberdade, poderão utilizar os meios ao dispor de todos, de forma a que se façam sentir os efeitos duradouros da sua inteligência criadora, em vez de destruidora.
exposta à teoria e conscientes de que muitas questões de detalhe ficaram aqui por explicar, suscitando naturalmente muitas dúvidas e estranhezas, não impede de levantarmos agora a grande questão de base. Se valorizarmos os conhecimentos e tecnologias atuais como bens públicos, bem como a vontade coletiva de sairmos da precariedade para construirmos uma vida equilibrada e com qualidade, se valorizarmos os recursos naturais e a preservação da natureza, se eliminarmos o atual domínio do dinheiro, a cultura da competição, do consumismo supérfluo, do desperdício e do lucro, e adotarmos uma cultura de empreendedorismo e cooperação integral, será possível, no território português, gerar abundância para todos os cidadãos? Não responda por intuição. Tente esclarecer as dúvidas com os recursos ao seu alcance. Mas apesar de todas as procuras e respostas que possamos obter, é evidente que a mudança de economia não se basta pelos recursos identificados, nem se basta pelo modelo em si, por muito justificado que seja. A mudança e o sucesso dependem, sobretudo, de uma tomada de consciência social capaz de nos libertar da obsolescência paralisadora do passado que continua a vedar-nos o acesso aos níveis mais internos da vida e do ser, da cultura e do espírito. Exige um processo de educação que rompa com as práticas ultrajantes da domesticação do homem. Existe também uma nova organização social verdadeiramente democrática, a qual desenvolveremos no próximo capítulo. Atualmente, algumas certezas já nós temos. Nitidamente, o sistema económico, tal como hoje é conhecido, não está a conseguir responder aos desafios das sociedades contemporâneas. A ousadia já não está em mudar a fé de um partido para outro, nem de culpar A ou B. Não está em reduzir as propostas inovadoras e democráticas às aparências de uma cor partidária, seja ela qual for. A mudança está acima de tudo em abandonar a crença na forma como a economia está implantada e adotar uma nova procura com escolhas prudentes, construídas com base na lógica e no acumular de evidências. É importante terminar com a crença em ideais desgastados, com a postura de peão insignificante, de sofredor, de acusador, de adivinhador ou de simples espectador macambúzio do colapso económico e social. Assumir uma procura tentando encontrar factos que dão uma nova resposta às nossas cidades, aos nossos sistemas de transporte, à agricultura, à indústria, à assistência médica, à educação, à cultura e por aí fora, tendo como finalidade o bem coletivo e a soberania popular nos destinos económicos, é já um patamar de luta pela descoberta de uma nova sociedade, uma sociedade mais equilibrada, cooperante, livre e consciente. Não podemos estar sempre a cometer os mesmos erros e esperar por resultados diferentes. É para o futuro que caminhamos e ele não se corrigirá por si próprio a nosso desejo como um milagre do tempo. Na essência destas novas escolhas reside também o sentimento elementar de que cada um de nós não está neste mundo para trabalhar em competição, acumular dinheiro, consumir e desperdiçar, mas para celebrar a vida no que ela tem de genuinamente humano.